Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Amados irmãos, desde já peço perdão, qualquer tipo de barulho, meus amados irmãos, amém? Louvado seja Deus, que a cada dia nós possamos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Louvado, grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos na meditação da palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, amém? Os irmãos quiserem pode estar acompanhando em casa. Se não quiserem, a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque vivemos por fé e não por vista. Mas é sempre bom os irmãos estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus, amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que vai dizer assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo aqui, Paulo, exortando a Timóteo, louvado seja Deus, que ele viesse perseverar na sã doutrina. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tem muitos que dizem assim, doutrina não salva, quem salva é Jesus Cristo. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que para o crente ser salvo, ele tem que andar na doutrina de Jesus Cristo. E qual é a doutrina de Jesus Cristo? A doutrina da porta estreita. Ou seja, a doutrina da porta estreita, ela exige o quê? A santificação do interior, a santificação do exterior, na maneira do crente se comportar, na maneira do crente falar, na maneira do crente andar, louvado seja Deus, na maneira do crente agir. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós seguir o que está escrito na palavra de Deus, nós vamos ser salvos. Se nós seguir a doutrina santa de Jesus Cristo, que é a doutrina da santificação, do crente se divorciar do mundo, do crente se afastar do mundo. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus já diz, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos que o crente ele tem que andar na santificação. Então, o crente que anda na doutrina de Jesus Cristo, ele está na santificação. O crente que se aparta do mundo, ele está na santificação, está caminhando pela porta estreita. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo falou aqui que Timóteo tinha que ter cuidado na doutrina. Louvado seja Deus. Ou seja, se Timóteo pregar e obedecer à doutrina, ele ia ser salvo. O que Paulo estava querendo dizer. E também, ele pregando a doutrina, mais almas poderiam ser alcançadas e ser salvas. Louvado seja Deus. Claro que aquelas que obedecessem à doutrina, porque como Jesus Cristo falou em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus amados irmãos, quando nós guardamos a doutrina santa de Jesus Cristo, a doutrina da porta estreita no nosso coração, nós estamos indo para o caminho da salvação. Mas quando nós não guardamos, louvado seja Deus, nós não estamos indo para o caminho da salvação. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para Timóteo, que ele pregasse e também vivesse. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que pregar cada dia a doutrina santa da porta estreita, a doutrina santa de Jesus Cristo. Porque nós vemos aí que muitos hoje em dia já têm se acovardado. Quantos aí que não pregavam a doutrina e hoje em dia só prega bênção, só prega milagres, curas? Mas a palavra de Deus já diz, aquele que põe a mão no arado e retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que pregar a sã doutrina pela salvação das almas. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, bênção não vai nos salvar. Pregar milagre não vai nos salvar. Mas sim nós temos que pregar a palavra de Deus contra o pecado, do crente renunciar ao mundo, do crente se afastar do mundo. Louvado seja Deus. Porque Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele não pregou milagres, ele fazia milagres. Os apóstolos também não pregavam milagres, e sim operavam
milagres, louvado seja Deus. Nós vemos que Jesus deu ali o sermão da montanha, o sermão duro, duro para aquelas pessoas que achavam duro, louvado seja Deus. Então, muitos saíram, porque Jesus não estava preocupado em alimentar o ego deles. Jesus estava preocupado na salvação da alma deles. Então, Jesus pregava a doutrina, pregava o arrependimento de pecados, pregava o céu, a porta estreita. Então, Jesus estava interessado na alma deles. Meus amados irmãos, então devemos tomar cuidado aí com certos tipos aí de pregadores que ficam pregando milagres. Essas igrejas mundanas que só pregam milagres, só prega bênção, louvado seja Deus, e não estão preocupados na salvação da tua alma. Porque vê a igreja no pecado, no erro, mas não exorta. Vê a igreja indo para o caminho do abismo, para o lamaçal do pecado, mas não exorta. Então, meus amados irmãos, a cada dia nós temos que pregar a doutrina santa de Deus. Como Jesus disse, não temeis aquele que pode matar a carne, antes temei aquele que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Então, meus amados irmãos, não podemos temer e pregar a doutrina santa. Louvado seja Deus. Eu sei que muitos dos irmãos, nos seus ministérios, já foram até barrados, porque estavam pregando a verdade, e aí já não ganham mais oportunidade, mas continuam na posição de servo de Deus, continuam obedecendo a doutrina santa que Deus, uma hora Deus vai fazer o mover e o operar. Louvado seja Deus, que nós não podemos nos acovardar, porque nós sabemos, meus amados irmãos, que, louvado seja Deus, muitas igrejas estão barrando os irmãos de pregar a doutrina. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, nos calar, não, porque isso é que o diabo quer, que nós se cale. Louvado seja Deus, que nós vá pregar só mamão com açúcar, só bênção, só milagre, não. Nós temos que continuar pregando a doutrina santa de Jesus Cristo, porque nós somos boca de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus, nós somos atalaia de Deus aqui na terra. Então nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é, para a salvação das almas. Louvado seja Deus. Porque nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus, ele não prometeu descanso para a carne. Não. Jesus Cristo falou em Mateus 7, louvado seja Deus, Mateus 11, 28, louvado seja Deus. Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, vede, Jesus não disse, encontrarei descanso para a vossa carne aqui na terra também, não. Jesus disse, encontrarei descanso para vossas almas. Então, aqui na terra, nossa carne ela vai sofrer. Sim, estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a essas coisas. Mas é claro que o nosso Deus, ele nos dará o escape, nos dará o livramento. Louvado seja Deus. Nós podemos até pegar enfermidades na carne, mas nós orando a Deus, clamando a Deus, Deus ele nos cura. Então, meus amados irmãos, cuidado aí com falsa doutrina, aleluia, que ficam aí, louvado seja Deus, pregando aí, só bênção, só milagre, cativando o povo. Louvado seja Deus, só prega aí só mamão com açúcar, mas não pregam a salvação, mas não pregam que o cristão tem que se divorciar do mundo, mas não pregam que o crente, louvado seja Deus, tem que abandonar o mundo. Porque, meus amados irmãos, nós vemos aí que essas igrejas mundanas, louvado seja Deus, que só prega mamão com açúcar, só prega milagres, por que são cheias? Porque o povo não quer ouvir a exortação da palavra de Deus, porque o povo não quer ouvir uma pregação contra o pecado, não. O povo só quer ouvir aquilo que agrada o ego deles, e isso não leva à salvação. Não, louvado seja Deus, porque Jesus não veio aqui na terra para agradar o ego de ninguém, não. Ele veio pregar a verdade, o caminho da salvação, assim como João Batista. Louvado seja Deus, que estava pregando ali e batizando no deserto. Louvado seja Deus, estava pregando ali, louvado seja Deus, e batizando as almas. Da mesma forma somos eu e você hoje em dia, temos que pregar a doutrina santa de Jesus Cristo. Quantos aí, meus amados irmãos, já não prevaricaram na doutrina, por dar ouvidos aí a falsa doutrina, a falsos ensinamentos? Louvado seja Deus. Quantos aí que não usavam WhatsApp, Facebook, agora estão usando? Quantos aí, meus amados irmãos, que não tinham a televisão e agora têm? Quantos aí que se desviaram do caminho da verdade, estão indo agora aí após a doutrina de Jezabel, estão aí tosqueando seus cabelos, louvado seja Deus, estão aí usando maquiagem, louvado seja Deus, porque deram ouvidos a doutrinas de demônios.
Ah, isso é besteira, isso não tem nada a ver, nós não estamos mais nos anos 90. É, meus amados irmãos, nós temos que vigiar, porque aí o comichão dos ouvidos entra, e ele já tem enganado muitos irmãos e irmãs, derrubado muitos irmãos e irmãs da doutrina santa de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir, louvado seja Deus, e enganar. Então, meus amados irmãos, assim como o diabo enganou Eva, ele também hoje em dia está enganando muitos, louvado seja Deus. Quantos aí já não tem prevaricado essa doutrina, não tem caído, louvado seja Deus, está andando aí todo mundano, louvado seja Deus, está aliançado com o mundo, louvado seja Deus, antes era uma bênção na doutrina e hoje já não é mais, porque o mundo, louvado seja Deus, já entrou nos seus corações. Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o pecado já a porta aí. E se nós deixar ele entrar no nosso coração, meus amados irmãos, nós vamos prevaricar contra a doutrina santa de Cristo e vamos aí estar se distanciando de Deus, porque a palavra de Deus já fala, Isaías 59, o versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, meus amados irmãos, por que muitos aí, louvado seja Deus, já estão frios, porque já prevaricaram na sã doutrina, estão com o mundo no seu coração, estão com o Egito no seu coração, voltaram a praticar coisas pecaminosas, ou seja, deixaram a velha criatura despertar, louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo disse que nós temos que nos revestir do fermento novo e não do fermento velho, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, muitas almas estão perecendo porque muitos estão deixando de pregar a verdade. Muitas almas estão aí descendo ao fogo do inferno, ao fogo do abismo. Louvado seja Deus, porque homens de Deus e mulheres de Deus se calaram. Então, nós sabemos que hoje em dia tem mais pregadores, louvado seja Deus, da carne do que pregadores de doutrina. Tem mais pregadores mundanos do que pregadores de sã doutrina. Então, por os pregadores de doutrina deixar de pregar a verdade, muitos irmãos e irmãs que estão fracos na fé vão após essas dissoluções, essas falsas doutrinas, e ele acaba se distanciando da sã doutrina. Então, meus amados irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus, temos que pregar a palavra como ela é, temos que pregar contra o pecado. Louvado seja Deus, porque nós temos que se preocupar com a salvação das almas. Louvado seja Deus. E só igrejas cheias, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 4, 2 diz assim: que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e mansidão. Então, meus amados irmãos, nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo, para a salvação das almas. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que o pecado tem se multiplicado. Louvado seja Deus. Que a maldade tem se multiplicado. Falsas doutrinas têm se multiplicado. Escândalos no meio do evangelho têm se multiplicado. Mas nós não podemos nos corromper. Temos que continuar pregando a sã doutrina do jeito que ela é. Continuar pregando a porta estreita, fazendo o ID de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos. Porque mais lá na frente nós receberemos nosso galardão. Porque essa é a nossa missão aqui na terra. Pregar o evangelho, pregar a porta estreita, pregar a salvação das almas. Louvado seja Deus. Pregar o arrependimento de pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não estamos aqui na terra para pregar bênção, milagres, não. É claro, meus amados irmãos, que quando nós estamos seguindo a Deus, louvado seja Deus, com sinceridade, com retidão, obedecendo à doutrina santa, é claro que Deus ele vai suprir a nossa necessidade. Jesus Cristo falou, Mateus 6, 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar primeiramente as coisas do alto. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo também falou pela sua palavra, que nós não devemos viver ansiosos pelo que nós havemos de comer ou vestir no dia de amanhã, porque Deus ele sabe de todas as coisas, mas é claro que nós temos que orar, sim, mas nós não devemos nos acovardar e só pregar bênção, milagres, curas, não. Temos que pregar a doutrina para a salvação das almas. Porque, meus amados irmãos, por mais que só 3 pessoas ali na igreja recebam a doutrina que nós pregamos, a doutrina santa da porta estreita contra o pecado, para a salvação das almas, já é muita coisa. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz.
Louvado seja Deus, que lhe apraz. Louvado grande seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós não devemos nos calar, nós devemos continuar pregando a doutrina. Louvado seja Deus, para a salvação das almas. Nós vemos aí que muitos aí têm deixado de evangelizar, muitos têm deixado aí de fazer, aleluia, a obra de Deus na rua. E quantas almas aí o diabo já não tem ceifado? Quantas almas aí, meus amados irmãos, estão descendo agora ao fogo do inferno? E muitos crentes, louvado seja Deus, estão em casa. Porque silenciaram seu chamado. Muitos crentes tinham chamado, louvado seja Deus, para fazer missões, para evangelizar na rua. Mas o que? Esfriaram o seu chamado. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, não podemos nos acovardar. Temos que pregar a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. Mas, louvado seja Deus, existem aqueles que foram chamados para evangelizar, para a missão. Então, tem que cumprir o ID. Louvado seja Deus. E tem aqueles que foram chamados para pastorear. É claro que eu sei que a palavra de Deus diz que nós temos que ficar na vocação em que nós somos chamados. Mas seja em qual posição nós estiver, nós não devemos nos calar, temos que continuar pregando a doutrina santa de Deus. Porque, meus amados irmãos, quando nós estamos pregando a doutrina, é claro que o inimigo não vai gostar, ele vai se levantar, mas nós temos que ver que maior é Deus que está conosco. Louvado seja Deus. Maior é o Senhor Jesus Cristo que está na nossa vida, e o nosso galardão vai vir dele. É claro que nós vamos sofrer perseguições, vão tentar nos calar, nos barrar, louvado seja Deus, mas nós estamos fazendo a obra de Deus e a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Louvado seja Deus. Então nós temos que falar o que convém à doutrina da palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.